Oi, Janaína. Oi, Maria! E oi. aí? Tudo Oi, jóia? porque eu vou acertar um pouco a imagem que não está muito boa. Você está sempre ótima. Apareça o peito aqui. Não, então você tem que tirar isso aqui. Peraí. Só um minutinho, meu querido. Está muito alto. Aí está ótimo. Oi! E aí, Maria? Como é que você está? Tá dando para ouvir bem aí? Eu estou te ouvindo bem. Ah, Você ótimo. está me ouvindo bem? Estou te ouvindo muito bem. Então, Perfeito. muito prazer em estar conversando com você. É uma alegria. E eu aceitei o seu convite porque eu achei que você, com a tua personalidade, junto com a minha e com os teus conhecimentos, com as tuas vivências, a gente pode fazer uma conversa que pode ser curativa, ter um fractal bom para esse momento da vida. Você sabe que você fez uma live, foi sábado? Sábado à tarde, né? Sábado é. E você estava contando a sua história de vida. Cara, que coisa deliciosa, né? Que coisa mais bonita ver de onde você veio lá no comecinho, até você conhecer esse pessoal mais maluco que trabalha com a psicologia em si, né? E se tornar essa pessoa maravilhosa que você se tornou, Verdade. porque a gente teve pessoalmente contato durante 2 aulas do IBAR, né? Isso. Duas ativas, né? Mas Olha, 2 aulas que para mim foram tensas. Foram bem tensas. A entrevista que você fez comigo foi a coisa mais diferente. Pá, tô até caindo aqui. Foi a coisa mais diferente que eu já fiz na minha vida inteira. Eu não tinha noção de como funcionava uma entrevista, né? Da forma que faziam. Aliás, a, a, a minha chegada à terapia psicológica, psicanalítica, ela é super nova, ela é super recente. Eu fui ah, começar a estudar essas coisas depois que eu entrei para o GPEC, né? uhum. Para quem não conhece o GPEC, é o grupo de estudos em comportamento humano, né? Aham. E ali eu tive contato com a Débora, que me ensinou um pouquinho de Reich dentro do curso de sexologia. Aí eu achei maravilhoso o Reich e fui até o instituto de vocês para poder aprender com quem eu percebo que são os melhores nesse meio, né? Ótimo. E hoje a E nossa conversa vai ser sobre, eu achei também muito bom o convite para falar sobre psicologia e espiritualidade, não é isso? isso, psicologia e espiritualidade. É um Conta, tema muito amplo e a gente vai ter que fazer muita síntese para falar disso pra, bastante significativamente em uma hora, né? verdade. Mas é É, bom. se você puder falar um pouquinho de você rapidinho, só, né, para o pessoal te conhecer. Ok. Então, Maria de Mello, eu sou psicóloga, e sou diretora do IBAR, que é o Instituto Brasileiro de Análise Reichiana. Espero poder falar um pouquinho para vocês sobre o que é isso exatamente. Aham, E sou também presidente do NUPSI, Núcleo de Psicologia Integrada, que é exatamente isso, assim, a proposta aqui é exatamente integrar todos os saberes. exatamente. Eu acho importante que no IBAR eu seja a pessoa que estou transmitindo uma metodologia em psicoterapia que me parece algo muito significativo nesse momento da história, que reúne e integra Reich e neurociências, física quântica, de uma forma que me parece muito eficiente, muito precisa. Sim, Por outro lado, eu gosto de ter aqui, lá eu sou haitiana integral, mas eu gosto de aqui integrar saberes. E é sobre isso que nós vamos conversar. O que está hoje em dia é chamado além da psicologia. Porque hoje em dia, porque acredito que depois isso cada vez mais
possa ser chamado também de psicologia aquilo que integra além do corpo físico, emocional e mental. Falei, Perfeito. tá Falou. bom? Maravilhoso. Agora, 60, 70 artigos escritos, tem um livro sobre sonhos, que se você me lembrar de falar sobre sonhos nesse caminho espiritual é muito importante, Com a coragem certeza. de ser. E também, junto com o Federico Navarro, eu escrevi o último livro dele, Metodologia de Vegetoterapia, o capítulo sobre os sonhos. E em 1900, nos anos 80, escrevemos junto com os terapeutas haitianos e não haitianos também da época, Gaiaça, Paulo Gaudêncio, muitas pessoas que estavam realmente trabalhando naquela época, um livro chamado Vida 2, que teve 10 edições, vendeu muito, e a gente estava fazendo como uma oferta para trabalhar a questão da AIDS na época, que estava bastante negligenciada. E, Tá. enfim, foi muito interessante. Vamos lá, então. Tá bom Então, assim? tá ótimo. Apesar de você não ter falado nada praticamente a teu respeito, né? Porque perto do que eu ouvi no sábado, é, gente, é impressionante a tua história de vida, né? E aí, É, e daí o eu com interessante. 8 anos, se você quiser que eu resumo, eu com 8 anos estava no sertão mineiro de Guimarães Rosa. Aham, Eu não sabia nem o que era uma cadeira, um sofá de classe média. E aos 20 e poucos eu estava em Harvard. Então foi uma ascensão muito grande, passando por muitos caminhos, e que não, enfim, não é fácil sem ter roubado, me prostituído, que eram os caminhos mais comuns, e nem drogas, e, enfim, foi uma trajetória que eu contei com muita, falei isso na live também, encontrei pelo caminho também, embora muitas dificuldades, alguns movimentos de solidariedade humana incríveis, aham, aham. ajudou muito pessoas e situações, né? Então, acho que sozinha eu não teria feito isso. E uma família também faz Uhum, muito. faz diferença. Ninguém O, estava na rua com as crianças, mas eu tinha para onde voltar. isso faz diferença, com certeza faz diferença. É, o que a gente tinha proposto a fazer era juntar, era tentar traçar uma linha de tempo entre Reich e Gino Ferri e colocar a Ó, espiritualidade junto, né? inte- Ah, fala. tá? Integrar a espiritualidade nesse conjunto. Isso. Diz para mim assim, como é que foi o teu primeiro contato com o conhecimento haitiano, com a terapia haitiana? E o que te fez entrar nisso? O que você percebeu durante o contexto todo, a história toda tua? Eu venho da psicanálise originalmente, fiz terapia de psicanálise 7 anos, 3 vezes por semana, foi muito bom. Mas faltava algo para mim. Aí eu entrei com tudo em psicodrama e eu não deixo essas coisas, eu entrego no Aham, meu psicodrama. Eu era professora e eu estava entrando para a diretoria quando eu descobri Reich, através tá. inicialmente de Gerda Boyce. E aí eu me apaixonei pelo Reich e senti que ali tinha. Porque o que foi importante no Reich é o seguinte: o Reich colocou a psicologia na sistêmica. O que eu quero dizer? Ele não estava mais. Quer dizer, é um grande salto, você não está pensando mais por exemplo, em sintomas. Digamos, Hum, eu tenho. Chega alguém para você que diz: eu tenho enxaqueca. E você tá, trata da enxaqueca. Reich disse: um sintoma é apenas um traço de caráter, um jeito tá. de ser que passou do ponto. E aí fez o sintoma. Então eu tenho que entender a pessoa como um sistema inteiro. Eu tenho que ver o que aconteceu com ela para ela estar com a enxaqueca.
E o corpo dela, ele acaba trazendo informações, né, sobre o desenvolvimento e sobre até sobre a psique dela, não é isso? Exatamente. Então, Dino Ferri, Genovino Ferri, já que nós temos pouco tempo, eu vou fazer síntese. Genovino Ferri, na análise haitiana, eu vou fazer uma comparação, porque eu gosto de falar numa linguagem que, mesmo não haitianos, possa acessar, uma Uhum, linguagem uhum. mais ampla. Então, podemos comparar o corpo humano, uma comparação que o Gino faz, com um edifício. Tá. O primeiro andar, porque antes se pensava que a vida, e mesmo em psicanálise, naquela época, em 1920, quando Freud aconteceu e mudou o mundo, como que o Freud mudou o mundo? Era ainda o materialismo, era ainda a ciência newtoniana, em que tinha os átomos, era aquela coisa concreta que te garantia que, se você fizesse alguns raciocínios mentais, você ia descobrir tudo. Aham. Isso, isso definiu um tipo de pessoas, inclusive, naquela época. Assim, Hum. foi a hora que o ser humano, vindo de uma Idade Média que já tinha passado do ponto também, que aliás terminou com a peste negra, não por acaso nós estamos numa epidemia agora, encerrando um ciclo. Parece que Tá. os vírus gostam de ajudar a gente a encerrar ciclos. Então, Ou forçar a gente a encerrar, dar uma coisa por encerrada e começar algo novo, né? exato, exato. Então, no primeiro andar, a gente tem que. Isso foi uma grande inovação que Dino colocou no campo científico, que a vida começa na concepção. E a psicologia Perfeito. se interessa pela vida na concepção. E isso, concepção e todo o entorno. Em que campo você foi concebido? Como é que estava tua mãe? Como é que estava tua família? Porque aquilo dá o campo energético, outra noção muito importante. Reich trouxe a noção de campo energético, que depois, com Capra e com a física quântica, Se abriu-se. desenvolveu bastante, né? Muito, muito. Então, você começa o primeiro andar do seu edifício, concepção, um pouco antes da concepção, como é que estava aquela família, que campo você entrou nesse mundo, Como é que ok? estava a energia do seu pai? Como é que estava a energia da sua mãe? Como é que Para na hora da concepção, como é que estava o né? planeta, exato. Para na hora da concepção eles poderem passar o melhor que eles puderem no momento para aquele óvulo, para aquele zigoto que está sendo gerado ali naquele momento. Exatamente. E hoje em dia se sabe que a história que você teve no útero, a mãe útero, aquela primeira fase, aquele primeiro andar do teu edifício, define, por exemplo, a psicose e a neurose. A psicose está ali. Tá, Se o ser não tiver energia suficiente e a encrenca lá dentro estiver muito grande, ele passa toda a encarnação tentando sair daquilo, tentando nascer. Isso é tá. psicose. Então, eu, você e todo mundo que está aqui ouvindo a gente, se está ouvindo a gente, não é psicótico. É um neurótico. Isso é uma boa notícia. Né? Então, significa que você se virou naquele primeiro momento da sua vida e Aham. continuou a sua evolução. A segundo andar do prédio é o tempo depois do nascimento, o nascimento, após o nascimento e 6, 7 meses de vida em que ou você mamou ou não mamou, a mãe estava lá, não estava atrapalhada, estava maluca, estava deprimida, sei lá, o pai estava cuidando ou não estava cuidando. O que aconteceu, essa história fica marcado no seu jeito de ser e no teu corpo. Então, na Perfeito. tritorina pega o abdômen, que é o sexto nível haitiano. Reich que definiu esses níveis de energia, que são, o nosso corpo tem de 1 a 7 níveis. Né? Tá. De 1 a 7 níveis. E são 7 andares. E cada um Então, desses o andares primeiro andar você falou que é dentro do útero. é o útero, é a sua vida dentro do útero. O O segundo andar, segundo a é. vida logo após nascer, antes dos dentes, antes do desmame. Depois do desmame vem um outro momento em que entra o campo paterno, É o terceiro andar. terceiro. Depois disso, mas no segundo, quando você está amamentando ainda, quando você está sendo amamentado, é Hum, ali que se instala pela primeira vez na vida, chama o seu tórax, o seu peito, o seu coração. Você olha para a mãe, ela está lá,
Você olha, o bebê olha para si, olha para a mãe e descobre que ele existe, que o outro existe. E aquele olhar, você que é especializado em expressões, o olhar transmite através dos neurônios espelho um caminho para ele começar a habitar o próprio peito. Perfeito. Um cantinho para ele ser, que Para é ele uma coisa entender, agora. para ele entender que ele também é um ser. Depressão. A depressão do útero é chamada Grande Depressão, e desse outro tempo é chamada depressão. Tá. E é um sentimento de saco sem fundo, de vazio, de insuficiência, tudo isso que está muito presente no nosso campo hoje. Isso vai até os 7 meses, até começar a nascer os dentes ali. Até nascer os dentes. Aí Tá. começa o desmame, começa a força, e aí no cérebro, não sei se a gente vai dar tempo de falar tudo isso em espiritualidade, mas vamos tentar. No Vamos tentar. cérebro, no tempo intrauterino, o cérebro prevalente da gente é o reptiliano, nós somos como jacarezinhos. Perfeito. Jacaré é aquele cara que quer saber se eu como, se eu mato, se eu morro, se eu fujo. O tema dele é sobreviver. Já Perfeito. na época da amamentação, o tema é o grande medo não é sobreviver como antes, é assim, ser abandonado ou não, ser incluído ou não. Tá. E aí vem um outro momento que é quando entra a figura do pai, da família, o Édipo, depois a adolescência, e tudo isso fica marcado no teu corpo nos 7 níveis. Tá. No teu corpo, no teu jeito de ser, no teu jeito de falar. Você viu naquela entrevista que em uma hora eu lia muito do que você era. E Sim. muitas vezes eu leio coisas que nem você está sabendo ainda. Sim. Porque eu Sim. sou uma Sim. especialista em ler campo, e ler Sim. energia, e ler o corpo. Sim. Isso é a beleza da psicoterapia. É. Da psicoterapia. A verbal também fará isso. Mas nós, como haitianos e como terapeutas corporais, a gente se especializou não só em ouvir, como em olhar. Olhar o como as pessoas existem, como elas caminham, como elas andam, como elas são. Né? E aí a gente se encontra com o seu conhecimento, como elas expressam isso. Né? O meu conhecimento ele não é só da parte da expressão ou da leitura de microexpressões. Eu estudo há quase 30 anos aí também o formato do corpo. Só que o meu estudo ele vem de uma coisa mais oriental, né? E é agora que eu estou descobrindo a parte ocidental com o estudo de vocês, né? Então, por exemplo, eu vou olhar para um corpo, eu vou olhar a estrutura do ombro, se é mais largo, se é mais estreita com relação ao quadril. Eu vou olhar a tua estrutura óssea, o que que ela me traz de informação, o formato da tua pele, né? Se ela é uma pele muito grossa, se ela é muito fina, o que que a tua pele traz. Então, você tem, por exemplo, o queixinho aqui mais para frente um pouco, você tem a mandíbula um pouquinho mais larga. Isso me fala do teu ímpeto, me fala da tua comunicação, o formato do teu nariz aqui, por ser um nariz mais abertinho, né? Sim. Ele é mais abertinho. Ele me fala da sua abertura e da sua facilidade em conhecer pessoas e trazer as pessoas para perto de si, Sim, muito tá? interessante. Muito interessante, porque essa também é a nossa linguagem. Só que a gente acrescentaria aí, olharia para o outro ângulo, além desse, assim, as minhas narinas e o meu queixo aconteceu quando? Que época da minha vida? Isso Perfeito. fala, por exemplo, aqui me fala de 1 ano e meio, com a presença do meu pai, que tinha aquela presença que, vamos lá, mais até Perfeito. que a minha mãe. E aí me conta a história de como é que foi a minha relação com meu pai naquele momento. Essa coisa de Isso. ter as narinas mais abertas, essa xeretice, de ficar Aham, cheio aham. de coisas, isso também me conta de uma determinada época. A gente se pergunta, esse traço veio de onde? Esse formato veio de que momento da vida? E mais Perfeito. que isso, neste momento que eu estou falando com você, por exemplo, isso deve encontrar muito com o que você estuda. As minhas narinas estão mostrando o quê?
né? Ou será que eu estou na minha barriga e, portanto, eu estou com medo? Com medo, por exemplo, de ser excluída, que é quem teve uma... Eu sou oitava filha, então, por Tá, exemplo, eu não queria aquela gravidez. Isso deixa uma marca em mim. E essas marcas que acontecem no começo estão sempre circulando no sistema. E vão dando perfeito. também os edifícios vão se conversando, os andares vão se conversando entre si. Né? Uhum, Isso bate com o que você está falando. Vão bate. conversando entre si. Então, por exemplo, se eu tenho um peito afundado, se eu tenho uma postura mais afundadinha no peito, eu vou ver, por exemplo, meu peito está afundado. Isso é uma depressão. Isso é uma relação com a minha mãe que não rolou legal. Eu não consegui Perfeito. encontrar o meu primeiro eu. Né? E se eu posso compensar isso com um pescoção assim? Então, eu fico com o peito assim, com o pescoção assim. Isso aqui mostra que, então, numa outra fase, quando eu comecei a andar, eu encontrei alguém, pode ter sido até um tio, sei lá, às vezes até um cachorro que me dá um. Quem foi que me ajudou a me erguer, pelo menos no pescoço? Mas ficou uma falha no peito. Não? E o interessante disso é que a gente consegue perceber, e isso eu estou aprendendo com vocês lá, os períodos da vida dentro do desenvolvimento do corpo humano, os períodos que você pode ter passado por algum tipo de estresse ou por algum tipo de alegria, que tudo isso, né, veja, desde que a concepção é feita ali, desde que o zigoto é formado, a gente está olhando para o ambiente, mesmo sem ter o cérebro ali formado, né? O nosso corpo, a nossa célula, todas as células, elas olham para o ambiente para ver o que o ambiente pede para a gente se desenvolver, Isso. O que né? que eu peço? A vida é inteligente. Então, a vida, o que que eu peço do ambiente para eu fazer trocas? E o que eu dou para o ambiente? O que eu peço? Que trocas eu faço? O que eu estou precisando agora do ambiente? E o que eu estou precisando descarregar? Sim. Eu não preciso mais. E tudo isso está marcado na sua história, está marcado no seu corpo, está marcado no seu olhar, está marcado em todas as coisas. A gente Né? pode entrar mais nisso ou a gente pode integrar um pouco? Vou dar uma noção, então, de como é que ficaria a psicologia espiritual aí? É a transpessoal, né? Não, não é transpessoal, é uma das linhas. É uma das linhas. É Tá, uma das linhas. Que aí se também está falando disso. tá. Mas Mas manda ver, manda mais, ver. numa metáfora assim, simples, eu diria que a psicologia trata do seu corpo físico, é disso que nós estamos falando, do seu Sim, corpo emocional, que está ligado ao cérebro límbico, né? Não é só o certo. cérebro reptiliano, o cérebro límbico que começa e tem o cérebro da afetividade, o cérebro das relações. Então, quando a gente faz o diagnóstico, a gente vai olhar como é que está esse período na vida que iria nutrir esse cérebro, como é que está a sua capacidade de relações. O que está E acontecendo no ambiente para ver qual informação vai chegar no cérebro e como ele vai lidar com isso. isso nas relações. A relação com o objeto importante da época é que nutre tudo isso. Então, Tá. se a mãe, por exemplo, está deprimida, aquela fase ali vai não dar energia suficiente para ela organizar não só esse cérebro, mas o corpo, o tórax cheio de vida, um eu cheio de vida, uma coragem de vida. Tá. Né? Que depois, se o pai está bem, se a mãe se recupera, também muda tudo. É uma Uhum. história. Sim. Como é que foi todas as histórias? Agora, então, a psicologia está se dedicando desde o Big Bang da concepção, em todas as fases, até você chegar à idade adulta, onde você tem a plenitude da mente. Onde E a tua na mente nossa. já está formada, tuas ideias já estão mais formadas, você já passou pelo processo do crescimento e aí você pode tomar conta de si mesmo e seguir o seu caminho. Exatamente. Aí você tem a sua verticalidade como um bípede humano.
não precisa estar. Sua vida não depende do outro como dependia no útero. E também não depende nem do quando se você tiver chegado à maturidade, e isso a psicologia é o que ela se dedica a fazer, ajudar você a amadurecer esse ser humano que você é, nos seus 7 níveis Tá. e chegando à mente. E o que é muito importante. Agora, se você for pensar numa psicologia espiritual, ela está indo além disso. Você está pensando que você não é um edifício que não tem só 7 andares. Aí, depois que você tem uma personalidade... Vou me lembrar, por exemplo, eu dou um curso que é Psicologia Espiritual e Corporal, Análise Reichiana, através do mito de Hércules. É super interessante, dos 12 trabalhos de Hércules. Tá. Quando ele começa aqueles 12 trabalhos, que é o desenvolvimento da alma, ele é um ser humano muito inteiro. Ele estudou muito, ele sabe fazer tudo, ele está bem preparado como ser humano. Uhum. E aí ele está pronto para ir para os outros andares, o andar, por exemplo, da alma, que é um campo de energia acima, um campo de consciência ou de energia acima do que ele está tendo nesse momento, que é a linguagem da intuição, por exemplo. A linguagem da Tá. alma não é mental, é da intuição. Então, esse é um momento em que, se você for pensar que se ele foi tudo bem, ele se tornou um adulto maduro, a mente leva ele até a porta da intuição. Ali ele tem que Tá. entrar por um outro portal para integrar uma outra energia. Faz sentido para você? Faz, faz. E dentro dessa... Porque isso é uma descoberta, né? E no fundo, nós como seres, a gente trabalha isso tudo desde pequeno, ou não? Isso. A gente trabalha com isso tudo desde pequeno, né? É que a gente, como humanos, também a gente tende a racionalizar tudo e tentar trazer para o físico e seria essa intuição uma leitura subliminar do campo geral? A gente está sempre tendo que ler o campo. Até a planta ler o campo. Porque ela sabe para onde que ela vai botar as folhas dela, onde é que está indo o sol. Isso é inteligência, isso é ler o campo. A vida é inteligente. A vida lê o campo. Agora, como se lê o campo é que os livros são diferentes para um ser humano e para uma planta. Porque o ser humano tem o cérebro, ela nem cérebro tem, ela tem a vitalidade, ela lê o campo. Agora, nós temos o cérebro reptiliano, nós lemos que nem um réptil, e Tá. depois a gente aprende a ler que nem os mamíferos, o cachorrinho que abana o rabo, que gosta de relação. Depois a gente. E na história da humanidade, depois a gente aprende a ler com a mente. E na história da humanidade, você vê a Idade Média, você vê também o Newton e Descartes. Descartes diz: penso, logo existo. Foi a plenitude da mente que trouxe Newton, que trouxe o renascimento científico, que trouxe tudo isso, e o humano falou: nossa, nós temos o neocórtex, nós temos essa mente poderosa, nós somos dono do mundo. E é isso que a gente pensava naquela época. Certo. É interessante porque assim, tinha aquela certeza das coisas. E o ser humano subiu nos tamancos ali, ficou narcisista, dono de tudo. É. E tinha o material, era uma coisa concreta que ele podia calcular e realizar. Até que veio Max Planck, que é o pai da física quântica. Dizem que Tá. apresentou o trabalho dele, para o qual ele ganhou o prêmio Nobel, ele falou: gente, se eu soubesse que eu chegar onde eu cheguei, eu não teria nem feito esse trabalho. Porque é o seguinte, o átomo era aquela coisa tão concreta, e nós éramos tão concretos, estávamos tão certos e seguros de tudo. E eu fui dividindo o átomo, e divido. O que eu encontro no final? Nada. Nada. O vazio. Energia. E aí, Capra, por exemplo, quando eu frequentei, teve uma época que era muito importante para mim ir para Esalen, e lá encontrei muito a física quântica. A primeira aula que eu encontrei, Capra estava dizendo: somos estrelas. Nós somos energia. São Francisco vem aí. Ele já falava com a Lua, irmã Lua, Uhum. irmão Sol.
Porque nós somos energia. Quando você divide o átomo, então aquela certeza de que eu só acredito no que eu vejo, no que eu pego, aí a Já gente foi por água abaixo porque a energia está em tudo, né? base de tudo. Ela não é. E aí começamos a pensar que não existe o material e o espiritual. O material é apenas, o corpo físico é apenas energia numa determinada densidade. Perfeito. Mas você pensa na alma, também é energia num outro tipo de vibração. E Sim, se você vai além da alma, você encontra um outro corpo que tem nomes em várias tradições espirituais, que é um outro corpo. E se você vai, Dino chama Deus de atrator negentrópico. Define o que é negentropia ou todo mundo já sabe disso hoje em não dia? define, define porque é um termo novo e que muito pouca gente conhece. Quântica e neurociência. Então, olha, eu vou definir de um jeito bem chulé, porque fica mais claro. Se você pegar um sistema um sistema que não é vivo, por exemplo, um sapato, ele está Perfeito. novinho, ele vai perdendo energia, ele vai entrando em entropia na linguagem da entropia é Ele vai se perda de energia, desmanchando. isso, desagregação, caos, e ele deixa de ser sapato, morreu. Se você Perfeito. pega o esgoto, o ovo formado depois da concepção, ele faz o contrário, ele vai ganhando complexidade, ele vai ganhando organização, ele vai ganhando um monte de coisa até chegar na maturidade. Porque ele faz trocas mais eficientes. O sapato não troca. Veja, quanto mais você conseguir trocas eficientes, mais vitalidade você tem. Mais desenvolvimento você tem. Então, Mais ele nega a entropia. entropia. A Ele não nega entropia a é entropia. aumento de energia. Então, o importante é você, isso é um diferencial importante. Eu estou olhando para você, você está olhando para mim, nós estamos regulando aqui. O que eu estou falando que está repercutindo em você, que está te dando energia, que está me dando energia. Se eu vejo que não está, eu leio esse campo, eu tenho que mudar de direção. Né? Eu tenho que mudar de direção. Ler o campo é uma coisa importantíssima para todas as pessoas, principalmente para terapeutas. O que eu estou falando está diminuindo a energia do outro ou está aumentando a energia do outro? Comunicação não violenta, que agora ficou na moda, graças a Deus, há um tempo atrás, Uhum. trata exatamente de trazer isso à luz. Como é que eu falo com você que aumenta a probabilidade de negentropia, ou seja, de que você tem interesse em me responder. Tá. Então, aquela humanidade que estava, isso aqui é o artigo do Dino, bem rapidinho. Depois que a gente caiu dos tamancos e que a gente Uhum. viu que as coisas não eram tão previsíveis, nada é previsível, as grandes verdades desapareceram, foi um tempo muito bom dos anos 80, liberdade, tal, tal, e depois passou do tempo, é isso que nós estamos vivendo agora. Nós estamos exagerando nisso, porque antes tinha contorno, o que era, o que não era, não era. Agora, mais ou menos, agora não tem mais nada que é, o que não é, e tudo é muito rápido, e tudo é muito descartável, as pessoas também. E a gente aumentou a velocidade para poder não se dar conta de um vazio interior, da depressão que estava se colocando. Perfeito. Né? Então, o que eu estava falando de negentropia, assim, como é que nós arrumamos um jeito de aumentar a minha negentropia, de dar conversa comigo mesmo, me vitalizar, a conversa com o outro me vitalizar e a conversa Perfeito, com lá perfeito. em cima me vitalizar. Faz sentido? Quando, claro que faz, porque aí a gente pega o seguinte, uma pessoa que está, ela olha para o mundo e ela começa a ficar depressiva, carente, vazia, ela está no movimento de entropia, ela está no movimento de se desgastar e de se destruir. Enquanto uma pessoa que olha para o mundo e ela enxerga a vida, ela enxerga saciedade, ela enxerga alegria, ela quer se desenvolver para poder curtir tudo isso, para poder viver tudo isso, Sim, certo? Fábio. Só que hoje em dia as pessoas não estão, porque estão com o núcleo depressivo grande, isso é um assunto que levaria um pouco mais de tempo,
encoberto por uma aceleração. Então, as pessoas estão falando, no Facebook todo mundo mostra melhor de si, aquela cena toda. Não é que estão olhando com depressão, estão olhando com excitação e aceleração para fugir da Da depressão. depressão. Então, a conversa é mais complexa que a gente tem que fazer com a gente mesmo. Aham. Talvez eu trouxesse para você aqui agora o símbolo da cruz. Vamos fazer uma análise rápida do símbolo da cruz. Claro. A cruz não é um símbolo cristão, é muito antigo. É muito antigo. E tem uma Tá. explicação maravilhosa. Mas a cruz de Cristo, ela tem um jeito que eu acho bom para esse momento da vida. Eu sou budista, cristã, eu acho que a gente tem que integrar. Integrar. Eu acho Eu que a também. verdade corre por vários rios, mas vem da mesma fonte. Da Eu fonte digo para todo mundo que eu sou espiritualista. Então, se você me chamar para ir para uma igreja evangélica, eu vou. Se você me chamar para a Assembleia de Deus, eu vou. Se você me chamar para um terreiro de Umbanda, eu vou. Né? Enfim, eu gosto. Veja, eu vejo todas de uma maneira muito positiva, porque todas ensinam, né? estão buscando a mesma coisa, né? Exatamente. Mas na cruz de Cristo, eu estava dizendo que a haste, acho que é importante nesse sentido, olha, a haste vertical, ela é comprida. É isso, né? É isso. Você tem uma Então, haste a haste comprida, vertical é comprida e a horizontal é mais curta, tá? isso, Não é? Não tem isso. duas, está comprida. E eu poderia dizer que essa haste comprida, energeticamente, é o seu contato com a Mãe Terra e com o Pai Celeste. E se você tem Perfeito. um eixo bem estabelecido, que significa aquela vivência que eu falei dos 7 níveis, as coisas foram direitinho na sua vida, você conseguiu ficar de pé. Esse bípede humano, essa minhoquinha que fica dançando com a gravidade. Você tendo esse contato com a Mãe Terra, que é uma coisa sua com você e com Deus, e você vai ter um tórax, um peito, um coração capaz de abraçar o horizontal, o irmão. Mas isso só dá para abraçar se você tiver de pé direito, segurado lá em cima e aqui embaixo. A ancoragem tem que ser feita dos Abraça, dois pontos. cai em cima do outro. Você puxa o outro para você consumir o outro, porque você é oral ainda, você é uma criança que precisa de peito. Ser o outro Certo. não é ser inteiro, que também está inteiro, que você se abraça. Então, essa energia de cima, que vem de cima, te dá um eixo. Isso é uma identidade. Isso é uma Perfeito. identidade. Né? E eu penso que, por exemplo, agora, nessa humanidade como nós estamos, dificilmente, se você não acessar outra energia de cima, você consegue sair dessa depressão. Se a gente trabalhar só aqui, porque a sua mãe não te deu porque não tinha. Já são 3 gerações que estavam muito depauperada nisso. Ela também não tinha. Não adianta culpar a mãe agora, nessas alturas. Ela deu o que tinha. Se o outro deu o que tinha, ele deu tudo. Acabou. Obrigada, como diz a constelação familiar. Obrigada, mãe. Profunda gratidão por ter me trazido essa vida. Tá? Uhum. E eu agora vou fazer um caminho, vou descobrir um caminho que vai também te ajudar, que é preencher. Eu vou nascer de mim mesma como filha de Deus. Perfeito. Né? Hércules, quando começou o caminho dele, ele era chamado filho do homem e ele tinha que descobrir que ele era também filho de Deus. É um outro nível de desenvolvimento. Sim. Então, fala. Você passou pela parte física e é onde você aprende, pelo menos dentro do meu entendimento, que você não está sozinha e que você não é só isso aqui. Existem outras energias e outras coisas que vêm te complementar. Isso. É você também aquelas outras coisas. Porque você não a sozinho, ciência, com você. a ciência consegue criar um corpo se ela quiser, né? O carbono, tudo bonitinho, ela consegue criar o corpo. O que ela não consegue é trazer vida a esse corpo. Uhum. Né?
Porque para trazer vida precisa de uma partícula de energia que a ciência ainda desconhece. Isso, dentro do meu entendimento, é o que vem de cima. Sim, vem de todos os lados, vamos dizer assim. A gente está falando É, de cima, falei da cruz, do divino e tal, mas na verdade, assim, nós somos, isso é física. O ser vivo é um campo de energia organizado que tem uma membrana, que essa membrana define, esse aqui sou eu, né? perfeito. E fora ou fora. Agora, nós somos um campus dentro de campos, dentro de campos. Aí Ken Wilber fala muito bem disso. Níveis de consciência. Uhum. Então, e consciência é energia, né? E nós estamos nesse grande campo que é o lá em cima. E isso a ciência ainda, não sei se um dia, acho que elas estão se integrando, a espiritualidade e a ciência, né? Mas Reich é muito recente, né? Isso é é muito muito, recente. está bem longe, mas tudo bem, é o caminho, né? É o Então, caminho. a Já... primeira noção de eu que a criança tem ah, é depois que nasce na amamentação, é a primeira organização de uma consciência de si, que a torna humana. A partir daí ela se torna um ser humano. Antes ela pode ser um bichinho. Uhum. A amamentação que ela vendo a presença do outro mãe ou substituto, ela toma consciência de si e vê que existe uma relação que integra os dois. E seu nariz, esse nariz que você está lendo, é assim, olha, eu aqui, olha. Tanto que a cultura fala, você pensa que você é dono do seu nariz? Né? Para de meter o nariz onde você não é chamado. Eu sou Exatamente. dono do meu nariz, é a primeira consciência de si. E aí vai vindo outras, né? Então você é o Fábio que nasceu não sei aonde, daí você fez isso tudo, daí você descobre que você também se identifica com outros lugares do planeta, você se tornou um ser universal, estou lendo isso em você, que você tem uma identificação com o ser humano. E isso já é outro nível de consciência. Aí você percebe que isso aqui é um pequeno planeta no meio de um monte de estrelas e de Via Láctea. Então você começa a se identificar também com as estrelas, que já é um outro nível de consciência. E aí você, espiritualidade é a busca de você reconhecer a fonte da Sim. vida em você. E aí as igrejas tomam um outro sentido. Elas não vão ficar mais brigando entre si. Sim. Porque aí o tema não é poder, não é ter, é ser. É Não é ser. poder, é É o ser. integrar, né? É. Então, enquanto não tem isso, as igrejas têm uma função. E eu respeito. Sim, sim. Aliás, eu acredito que tudo tenha uma função, né? Porque tudo que existe é necessário para a sobrevivência de indivíduos, vários ou poucos, mas é necessário para a sobrevivência de todo mundo, né? Sim. Então não importa o que a igreja prega, se ela está lá é porque tem pessoas que se identificam com aquilo, que estão vibrando na mesma sintonia, que estão dentro daquele campo. Estão se Então nutrindo com aquilo. é isso aí, Estão se nutrindo com é aquilo. isso aí. Até a Né? pessoa entender que ela não precisa disso, porque é o todo que comanda. É o Agora, todo que manda em tudo. é verdade. Agora, por exemplo, as várias religiões, se não tivesse passado do ponto, se não passarem do ponto que frequentemente passam, e tem esse risco, né? E esse risco de não ter um nível de consciência tão mais pleno, mas eventualmente elas têm uma função importante que é treinar a mente. Por Sim, exemplo, a oração, um mantra é uma forma de pensamento, uma oração, que tem muitos séculos que estão acontecendo. Tem, sei lá, alguns 6.000 anos. E naquela forma de pensamento, que é um símbolo, que é uma energia, está sendo colocado o melhor dessa humanidade o tempo todo. O momento de perfeito. você juntar as mãos, que é um gesto que tem em todas as culturas,
que você integra o lado direito e o lado esquerdo e você É o integrar, né? É exatamente isso, é o integrar. E aí você reconecta com o eixo da cruz e você está consigo e com o todo. Este mantra é feito quando a pessoa está nesse melhor lugar dela. E isso vai criando um campo de energia enorme. Por isso eu digo que um mantra é um atrator, ou uma oração é um atrator negentrópico. O que quer dizer? É um termo da física. É um sistema que atrai a negentropia. Você está lá embaixo, faz um mantra. Aquilo reorganiza, te reorganiza energeticamente. E hoje em dia, a neurociência prova, gasta um monte de dinheiro para provar o seguinte, que organiza quimicamente, aumenta a Quimicamente. serotonina. Você que está lá embaixo e não quer fazer mais nada, aumenta a sua dopamina e equilibra a noradrenalina, que é o neurotransmissor do medo do jacaré. Uhum, uhum. Portanto, é um super atrator negentrópico. Isso não tem a menor dúvida. Sim, Então, sim, sim. as religiões têm uma função. Eu me lembro uma vez, a minha família é muito grande, então a minha irmã, quando eu nasci, ela já tinha filhos. E tinha uma época que ela chegou para minha mãe, que estava com 99 anos, e ela disse, mãe, que pena que você é católica, porque isso não funciona, então você vai para o inferno. Eu tinha dito para ela, uma pessoa muito simples, eu tinha dito para ela, sempre falando, que bom, reza para mim, estava dando todo apoio à linha dela. Mas quando ela falou isso para minha mãe, eu falei, não, pera um pouco, aí não. Agora você tá criando entropia. Aí eu protegia o campo, porque aí ela estava passando do ponto, né? Porque os seres humanos a gente passa do ponto, né? Maria, a gente tem 13 minutos Tá. de live, né? Eu queria. O Evandro aqui colocou uma frase para a gente, eu achei bastante interessante. Se você Tá. pudesse ensinar um mantra para as pessoas se acalmarem, para trazer as pessoas para dentro de si, porque a gente está no meio de uma pandemia, a gente está no meio de uma bagunça muito grande, as pessoas estão todas perdidas, porque elas estão perdidas, né? É, qual é o mantra da Maria Olha, eu vou te dizer o para seguinte. centrar? Pois é, eu tenho um mantra que. Pois é, eu tenho alguns, mas eu vou dizer o seguinte: tem que ser alguma coisa que brota da gente, que faz sentido para a gente. Então, por exemplo, tem um mantra que eu gosto muito que é budista, mas eu não diria para uma pessoa que tem uma tradição espiritual Ou católica, católica porque ou cristã. pode acontecer de Ave não fazer Maria o é um sentido para mantra ela. maravilhoso. Ave Maria é um mantra maravilhoso. E eu acho Perfeito. importante a gente deixar vir, eu tenho um mantra maravilhoso que é também, que é para Tara, que é a Mãe Universal, que é a mesma energia de Maria, e que é Ontaritan Soha. Esse é tibetano, eu gosto muito desse, mas eu acho que convidaria as pessoas, porque elas têm um passado de espiritualidade, a ver qual é o mantra desses que estão há séculos, como Ave Maria, como Ontaritan Soha. A música deles também é muito interessante. E ter coragem de perguntar para o teu coração, unido com a tua mente, porque o nosso desafio agora é ter coração e mente. Uma ponte, que significa, olha, a ponte entre coração e mente é o nosso desafio atual, né? Isso significa ter um peito mais estabelecido e um pescoço menos arrogante. Que a Uhum. gente ou então a gente alterna entre um pescoço que tem que ser mais que o outro e uma hora que a gente está sem pescoço, humilhado. A gente alterna entre isso. Então, sustentar um lugar do pescoço que ele integra a tua inteligência maior e com o teu coração. Porque um coração só, você vê uma pessoa, por exemplo, bondosa, etc, etc, mas ela não consegue fazer o trabalho que ela tem que fazer como ser humano, se ela também não fizer isso que nós estamos fazendo, vamos compreender, vamos estudar, vamos deixar nossa mente funcionar. Penso, logo existo. Sinto, logo existo. Penso e sinto, logo existo. Integra.
né? Então, eu acho que convido as pessoas a perguntarem naquela hora em que elas estão consigo, não estão sozinhas, se estiver sozinha, trate de estar consigo e perguntar qual é a frase. Por exemplo, pai, me ajude. Mãe, me ajude. Deixar o coração falar, porque eu tenho certeza que essa sabedoria está aí dentro. Agora, mantras bons para tibetanos, por exemplo, eu tenho vários. Ontara Tanson é pequenininho e eu mantenho isso bastante. Om Tare Tan Soha. Mas para quem tem uma história cristã, Ave Maria, Pai Nosso é tão lindo. Está tudo ali. Então, é exatamente aquilo que Tua está dentro vontade. da gente, né? É exatamente aquilo que está dentro da gente. É o que faz sentido para mim, que vai trabalhar a junção da minha mente com o meu coração, com a minha energia, vai integrar essa energia toda e trazer a paz. É o que faz sentido para a gente, não é isso? Exatamente. Faz sentido, mas é você ter essa coragem, porque nós estamos na epidemia. Então, o que é que fez a epidemia? A epidemia, é interessante que o RNA ele não tem DNA, ele não tem núcleo, ele não tem essa haste central É, da é. cruz que eu te falei. Então, ele precisa do nosso DNA, porque ele é um aproveitador, ele fica assim deitadão, porque senão ele não vive. Então, se a gente pega o nosso DNA, o nosso centro, aí a gente consegue estar de pé, porque se você aciona a cabeça e o peito, você aciona também o tórax, e você aciona também a pelvis, as suas perninhas, Sim, de humano, filho do pai e da mãe, porém filho de Deus. E está na hora da gente. Cristo, aos 12 anos, ele fugiu de casa. Fugiu de casa, não, ele resolveu ir sair, ficou 3 dias fora e não ligou para a mãe. E ela falou assim: Meu filho, o que aconteceu? Ele falou: Você não sabe que eu vim nessa terra para cuidar das coisas do meu pai? Quer dizer, aos 12 anos ele já ficou de pé. Está na nossa hora de ficar de pé. está na nossa hora de ficar de pé. É isso. Eu acredito exatamente nisso. Essa pandemia. Enorme narcisismo, desse enorme não empatia pelo outro. A liberdade, se a gente conseguir ter a alegria de ver a alegria do outro, isso é a grande liberdade que a gente procura. Isso é a liberdade. E está na hora de a gente não ser só eu, mas ser nós. Nós, nós, exatamente. Senão, Porque nós vamos lá. o vírus ele veio para mostrar que a gente não tem barreira de nenhum tipo, porque ele não escolhe quem ele vai Mãos. acessar, né? A gente não tem barreira, a gente não tem nada, a gente tá aí. O mundo é uma coisa só. Por que é que a gente tem tanta divisão dentro dele, né? Isso por causa, você sabe o quê? Por causa daquele jacaré lá. A gente tem medo do outro, porque tem medo, a gente aciona o jacaré quando vê o diferente, ele ataca. Se a Sim, gente estiver evoluindo, a gente não tem mais essa relação com o diferente como uma coisa perigosa. A gente passa a ser pelo menos um cachorrinho ou um ser humano que não atira antes. Vê a que o outro veio. Eventualmente é um abraço e não um tiro que tinha que sair. sim, sim, sim. O que você Perfeito. acha? Eu acho Então, perfeito. Dentro do que eu penso, a gente precisava dessa integração. O vírus veio para trazer, pelo menos a- a- dentro do que eu vejo, a ideia é trazer essa integração, é é, evitar esse distanciamento. Apesar dele ter causado o distanciamento, hoje você está com o tempo para entender quem é você e você entender que você não precisa tanto do outro, mas devido às necessidades que foram geradas com tudo já isso, não preciso se mais desejo, mas quero, mas é bom. se É todos diferente. ajudarem a todos, né, todos saem disso melhor. Uhum, uhum. Pelo menos é o que eu penso em cima disso tudo, Sim, sim, sim. né? Nós terminamos ou ainda temos um tempo? Temos um tempo de 6 minutos. Eu queria te agradecer demais por ter dividido o seu tempo aqui com a gente. Prazer é Ah, com você e com todo mundo que está aí. tem muita gente aqui falando. A Ana falou: Ontare tutare turesorra.
É, Né? Taretu, taretu, será. É esse o mantra. É isso. E é assim, isso só aumenta a minha vontade de te encontrar de novo, né? Porque foi muito gostoso o primeiro encontro que a gente teve dentro da turma, né? Infelizmente isso foi adiado por conta da situação atual, mas eu acredito que tudo vai se normalizar dentro do tempo que tem que acontecer, porque isso já aconteceu várias vezes, não vai ser agora que o mundo vai acabar, né? É verdade. Então, vai ser muito bom poder te encontrar de novo. Esse um pouquinho que você trouxe de conhecimento hoje, eu tenho certeza que várias pessoas aqui vão começar a te procurar também. Gente, ela dá aula no IBAR. Fala um pouquinho do IBAR, do Instituto de Análise Haitiana. Instituto Brasileiro de Análise Haitiana. Nós damos ali formação em análise haitiana, que no meu ver, eu passei por todas as linhas de terapia, eu tenho 78 anos, então deu tempo de eu Está com frequentar. 78? Tenho 78, vou fazer Você daqui a tá uma 6 delícia, Maria. 78 desse jeito. Ah, que delícia. trabalhar faz bem, Não é? abraçar faz bem. Mas então, assim, eu passei por todas as linhas e são todas me trouxeram muitas coisas. Mas eu É, acredito que para alguém que queira ter instrumentos eficientes dentro de uma linguagem da neurociência e de Reich, é um Reich atualizado e um Reich totalmente preciso e funcional. Então, eu sou muito encantada com a análise reichiana, do jeito que hoje ela está colocada no campo da vida, né? sim. Então é um modelo que eu acho que merece ser divulgado e passado para frente, e é um modelo replicável. Então isso é muito bom, muito científico. Então Tem um monte de gente aqui falando que você é linda, que você inspira pessoas, você é uma inspiração. Que mais? Que você consegue falar do que realmente é importante de várias maneiras, que você é sábia. Estão agradecendo aqui pelo ensinamento todo, né? ótimo. E quem sabe a gente consegue fazer mais uma, né? Estão perguntando aqui aonde fica a escola, como é que fazem para entrar em contato com a escola? Como é que vai? Tem o site IBAR, né? Isso, Se você quiser, como é que eu posso mandar um. não, o IBAR, ele é. Você pode acessar aqui pelo Instagram mesmo, é só procurar Instituto IBAR, não é isso? IBAR, Instituto Brasileiro de Análise Reichiana. Isso. É o Brasil, Ah, todo mundo lá. Nós vamos fazer com uma certeza, festa de conhecimento, é muito bom. com E o NUPSI certeza. é Núcleo de Psicologia Integrada. Procura no meu site. Tem IBAR, tem tudo. Maria de Mello. Qual é o seu site? Maria de Mello, Não, não. www.mariamelo.com.br. Perfeito, Lá tem o perfeito. IBAR, tem tudo isso. 78 anos fazendo live, 78 anos com site na internet, toda conectada, né? Com Instagram, tudo bonitinho. É isso é vida, né? É não ficar preso ao Enquanto passado. estiver viva, eu estou viva. E a hora que Perfeito, morrer, aí eu estou em outro lugar, estou em outra posição. Aliás, o perfeito. Moisés saiu sabe que idade ele tinha quando ele saiu para começar o serviço dele no tirar os judeus e entrar no deserto? 80 anos. Então eu sou uma Não é? criança. É isso. Perfeito.